Boa noite, Lu. Boa noite, Cleice. Que prazer chegar aqui com você. Feliz. O prazer é meu tê-la aqui conosco para esse bate-papo. E você está me ouvindo bem aí? Tô bem, tô ótima, animada, me cuidando, Ai, graças a Deus. satisfeita. Realmente um momento que a gente está É, precisando colocar foco na saúde, no autocuidado. é, é onde está a nossa atenção agora, né? Uhum. E Isso. encerrar esse encontro com esse assunto é muito importante para todos nós, para mim também. E assim, para apresentar você, eu digo assim que é uma das pessoas que sempre me traz uma segurança, um foco, um enraizamento para a minha vida profissional, né? E também espiritual em vários sentidos. E, assim, Cleice, já para aproveitar, para não perder nenhum um segundinho da nossa Ah, live, sim. eu venho do teatro, todo mundo sabe, né? E no Uhum. teatro, a gente sabe que o foco está muito ligado a um objetivo, né? A gente direciona o Sim. nosso olhar e o nosso corpo e vai em busca de um objetivo. E nesse momento agora, muitas pessoas se perguntaram, mas eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei se eu vou poder fazer por causa que isso cresce cada dia mais. Eu faço o quê? Eu vou desistir, mas eu também quero fazer um monte de coisa. E uma coisa que aconteceu comigo, principalmente também, foi querer fazer muita coisa para não acontecer o pior e não ficar sem fazer, sabe? Tipo assim, eu não sei se daqui a pouco eu vou pegar isso aí, eu vou partir, então eu quero fazer tudo que eu puder fazer, eu quero fazer logo. Tá Todo todo mundo mundo com que esse momento. aconteceu isso, Cleice. Assim, eu queria Sim. que. E eu vi que eu não ia para lugar nenhum, que eu começava as coisas e não parava, porque é tanta coisa que está aparecendo de graça para a gente fazer em casa, né, online, que a gente se mete, eu falo assim, a gente, porque não só eu, como muitas pessoas, se mete em fazer um monte de coisa, né? Tipo assim, É, escreve um curso, escreve uma mentoria de graça que alguém se propõe a colocar, e depois vai o primeiro dia e depois acaba. E não conclui. é. Esse está sendo o grande dilema do momento. E assim, não é só você, todo mundo está vivendo isso. As pessoas não se prepararam para viver esse momento. Toda vez que a gente começa a falar de foco, Lu, a primeira coisa é a gente entender o que é foco, porque a gente acha que cumprir tarefas é manter um foco. Na realidade, foco é aquele ponto, né? Que eu vou convergir a alguma coisa. Você é do teatro, você sabe. Se a gente pensar numa fotografia, eu quero tirar uma foto de uma xícara de café, eu vou colocar todo o direcionamento daquela imagem para aquela, né, para aquele objeto em si. E o que acontece? Toda vez que a gente pensa em ter foco, a gente precisa lembrar que foco tem a ver com objetivo, tem a ver com planejamento, tem a ver com persistência, né? E hoje não, sempre foi uma das competências mais cobradas, cobiçadas que as pessoas têm nas empresas, nas carreiras, né? No que você faz hoje, um estudante, ele tem que ter foco. É uma competência muito exigida. E o mais interessante é que nesse século XXI, tanto ter foco quanto não ter foco, ele está sendo exatamente um dos grandes males desse século, porque a gente está, como você começou falando, nós estamos com estímulos demais. Né? E depois que a gente passou a viver nesse mundo online, nesse mundo digital, o que não falta é estímulo. O que não falta são opções, o que não falta são oportunidades. E aí nós queremos abraçar tudo, né? E assim, o que é mesmo que eu estou precisando fazer? Né? Qual é o meu objetivo? Eu quero estudar o quê?
Eu quero assistir o quê? Isso tem a ver com o que eu me proponho? Porque é tentador você se inscrever em 10 cursos. E óbvio que você não vai conseguir cumprir os 10 cursos. Então, assim, se eu preciso de um assunto específico, eu vou focar naquele assunto. Eu vou colocar atenção para aquele assunto. Você sabe disso, você que vem do teatro, sabe que se a gente quer entrar num personagem, eu preciso colocar toda a minha atenção naquele momento, no momento presente, porque senão eu perco a conexão com aquela ação, não é verdade? E quando a gente não consegue nem entender qual é o objetivo, a gente fica mais perdido do que é. Não só para a gente entenda, porque a gente precisa entender, né? Claro que é o objetivo. E quando não se sabe o que quer, eu acho que fica sem saber para onde é que vai também. É como se ficasse rodando em círculos, né? Assim, trazendo já para essa parte de conseguir os objetivos para a vida, né? É como se rodasse e parasse em um lugar, tipo assim, nadou e parou na beira da praia. E A assim, sensação que dá é essa. isso, porque assim, a pergunta que a gente precisa fazer é essa: isso tem relevância para o que eu estou precisando fazer agora? Por exemplo, essa semana eu vi um curso muito interessante sobre escrita, como escrever, como fazer, como ter um bom desempenho. Mas achei muito interessante, muito tentador. Mas para o que eu tenho, o que eu estou fazendo agora nesse momento do meu trabalho, das minhas atividades, será que este curso vai me acrescentar aquilo que eu preciso nesse momento, dentro do que eu estou fazendo? Então, assim, a gente precisa se perguntar que direcionamento eu estou dando, o que é que eu estou me propondo. Qual é a proposta do que eu estou fazendo? Esse curso vai me acrescentar o quê? Esse momento, essa reunião, esse estudo, essa atividade, o que quer que a gente coloque e queira acrescentar na nossa agenda, que é como a gente fala, né, dentro da nossa divisão de tempo, porque foco também é gestão de tempo. Então, toda vez que eu estou colocando foco, eu estou organizando as coisas, eu estou arrumando meu tempo, eu estou arrumando minhas atividades, eu estou organizando aquilo que eu preciso fazer. Eu estou dando diretriz, eu estou dando um direcionamento para o que eu quero alcançar. Eu preciso pensar, quando eu penso em foco, eu preciso pensar a longo prazo. O que que eu estou querendo exatamente? Aonde eu estou querendo chegar? O que é aquele lugar? O que é aquele objetivo que eu quero atingir? E a gente pensa só na tarefa em si. Eu quero ler um livro. Mas qual é o objetivo de ler o livro? Qual é o prazo que eu tenho para ler esse livro? Como eu vou ler esse livro? E aí eu tenho que pensar no resultado que eu vou obter e não no tempo que eu vou passar lendo apenas. A disciplina é eu conseguir concluir a tarefa, mas o propósito e o objetivo é que eu tenho que estar olhando. É isso que vai me dar a persistência que o foco precisa. Uma coisa engraçada que acontece é que quando aparecem os desafios, a desistência aparece também. Eu digo assim, por Sim. exemplo, um dos maiores desafios hoje em dia da tecnologia é aprender ao tempo de poder fazer o trabalho, né? Então, fora o conteúdo que eu preciso assimilar, preciso acompanhar esse ritmo da tecnologia, né? E aí Isso. é onde que vem o medo, a desistência de, eita, e agora? Isso é novo para mim. É tão novo que parece que dá aquele medo, né? De será que eu vou fazer certo? Né? Isso. Quando a gente começa, isso que você falou é muito interessante, porque a gente tem que lembrar que toda vez que eu estou falando de foco, eu estou falando de concentração e eu estou falando de atenção, né? O que é atenção? É aquele filtro que eu coloco, né? Que vai dar qualidade a alguma coisa. Então, a atenção concentrada é exatamente a qualidade que eu vou dar para os estímulos que aquele ambiente, que aquelas pessoas, que aquela situação, e eu colocar uma diretriz para aquilo, independente do que esteja acontecendo lá fora, independente do que esteja me cercando, aquilo está no meu radar único naquele momento.
né? E tem uma coisa muito interessante que os neurologistas trazem, que diz o seguinte: toda vez que a mente divaga, quando a gente começa a dispersar, né? Quando a gente começa a divagar, eu conheço pessoas que dizem que divaga até com uma parede branca. Bastou olhar para a parede e já perdeu a atenção. O que ele diz é o seguinte, que o cérebro ele vai ativar uma porção de circuitos neurais e isso faz com que ele fique buscando coisas que nada tem a ver com aquilo, porque ele está fazendo recordações. Então, se a gente começa a devagar, o que acontece? Ele pesca coisas. Então, daqui a pouco eu estou pensando numa música, uma palavra me lembra uma música, eu já estou cantando aquela música. Então, ele vai fazendo associações a outros pensamentos. E aí que entra a disciplina do pensamento. Né? É aí que entra, porque a atenção plena é o estar no presente. Então, agora nós estamos conversando, estamos totalmente antenados, eu e você, aqui, no presente. Mas se eu saio daqui e vou lembrar de alguma coisa, eu saí da atenção plena, eu saí da concentração, eu divaguei por diversos lugares, do qual não faz parte o presente. Pode ser uma lembrança do passado, uma expectativa do futuro. E é isso que faz a gente perder esse ponto. Como você falou, traz o medo, traz ansiedade, porque a gente perde a conexão, né? Isso que você falou é tão interessante que minha criatividade, ela vem quando eu estou no silêncio. Sim. De dia eu esforço para me manter conectado com o que eu vou fazer. Porém, se um cachorro late, se um vizinho fala algo lá fora, se eu lembro de uma música, às vezes eu digo, vou colocar uma música para me estimular, a música já me transporta para outro lugar, aquilo que eu fiz foi-se embora. E aí, a madrugada, quando tudo silencioso, aí eu consigo ir, porque eu não tenho nem informação, é só eu e o que eu vou fazer. Exatamente. E assim, dispersar não é um problema. O problema é a gente se manter na dispersão. Então, muitas vezes, a gente não consegue ficar 100% conectado o tempo inteiro. É impossível você estar 100% focado. Aí já é patológico, aí a gente já está na esquizofrenia. A gente já está num outro ponto. Mas, assim, eu estar concentrado, eu estar aqui atento e, de repente, eu ter uma dispersão, isso faz parte. A grande disciplina que pede é eu aprender a retornar para aquele foco. Né? É exatamente eu voltar para aquele ponto. E aí o que Uhum. acontece? A pergunta que a gente precisa começar a fazer é: o que é que essas distrações estão me causando? Né? Quais são os pontos de dispersão? Quais são os pontos que me levam? Se eu começar a entender isso, eu começo a lidar com isso de outra forma. Eu vou poder começar a organizar esses pontos de dispersão. E daqui a pouco eu vou dar umas dicas aqui para a gente poder falar um pouco disso também. Entendi. Tem até pergunta já aparecendo aqui. Tô vendo. Né? O Leonardo Castelar ele está perguntando quando a pessoa tem um déficit de atenção, como é que faz, né? Já Bom, traz. aí já entra mais numa nuance mais psicológica, né? Neurológica também. O déficit de atenção, se ele for relacionado a alguma outra questão, aí isso aí teria que ser com exercícios, com acompanhamento médico, com outro tipo de acompanhamento. Mas se o déficit de atenção, que às vezes a gente chama de déficit de atenção, é a minha dificuldade de manter a atenção, a gente precisa começar a exercitar. Então, quando nós temos uma criança que ela é extremamente ativa ou quando ela não tem essa facilidade de manter a atenção porque ela está totalmente dispersa, a primeira coisa que se orienta é que ela comece a fazer alguns trabalhos de atenção, né? Por que a arte é tão importante? A arte-terapia que a gente usa, para que a gente comece a fazer uma coisa de cada vez, colocar a atenção em um ponto só. Né? O déficit de atenção é quando a gente começa a ter vários pontos de atenção. Então, eu entro na dispersão. E a primeira coisa é usar ferramentas que comecem a trabalhar você para direcionar uma única ação. Então, a gente faz exercícios, a gente faz terapias, a gente faz uso de diversas ferramentas, né, que os profissionais especializados nisso, eles utilizam.
Mas falando desse ponto que nós estamos falando aqui, a primeira coisa é a gente não querer ser multitarefa, que é o que a maioria hoje faz. Você está assistindo um vídeo, você está escrevendo, você está ouvindo música, você está lendo um e-mail, você está respondendo uma mensagem. E isso é impossível, você ter qualidade nessa forma. E assim, ó, uma coisa também que a gente percebe que parece que a geração atual, a que está vindo, né, agora, os adolescentes, eles conseguem, às vezes, fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Surgiu até a pergunta também em relação ao PlayStation, se é válido, né? Se a pessoa tem uma atenção em um jogo e faz outra coisa. E assim, para nós, para mim, eu não sei, tem pessoas da minha geração que conseguem, e eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? O meu foco, ele já fica direcionado mais quando eu estou focado, eu consigo produzir. Você acha, Cleice, que é uma coisa de geração ou é muito individual para cada pessoa isso? Nós temos as duas situações. Primeiro que essa geração já nasceu com várias dispersões, né? Essa geração, ela está o tempo inteiro conectado em várias coisas ao mesmo tempo. Ele está jogando, ele está respondendo mensagem, ele está ouvindo música, ele está interagindo, ele está no grupo. E isso hoje gera, né, nessa nova geração, uma qualidade, né, muito ruim. Normalmente, esse jovem, ele tem o quê? Ele é muito superficial, ele não consegue aprofundar, ele faz várias coisas. Essa ideia de que um vídeo, um áudio tem que ser 1 minuto, 30 segundos, porque senão eu não ouço, a gente está o tempo inteiro nesse ritmo acelerado. E isso não é muito bom. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar, quando você traz assim, a questão das gerações, é que cada pessoa também tem um ritmo diferente, né? Cada pessoa tem uma forma de lidar. Então, assim, não existe uma fórmula pronta. Não existe uma receita de bolo, eu vou ter foco fazendo isso. Porque tem uma questão biológica, tem uma questão de bem-estar, tem pessoas que são mais produtivas de manhã, outras são mais à tarde, outras são mais à noite. Tem pessoas que qualquer tipo de ruído tira você da sua concentração, precisa ter um determinado ambiente específico para poder permanecer. Então, assim, a gente também precisa respeitar o que é que cada um traz e usar ferramentas, dicas, percepções para ajustar essa forma de lidar com essa dificuldade, né, do foco. Então, assim, eu sou muito mais produtiva pela manhã. Pela manhã eu tenho uma facilidade mais. À tarde eu caio um pouco a minha concentração. No final da tarde e à noite eu retorno. Eu tenho que aproveitar esses melhores horários para fazer aquelas tarefas que exigem mais atenção minha. Então eu concentro mais pela manhã, por exemplo. Cleice, tem pessoas mandando perguntas aqui em relação a essa questão da prioridade, né? Você acha interessante falar sobre isso ou partir para as dicas ou dar mais um tempinho para a gente falar de outras coisas? As prioridades já fazem parte das dicas, né? Por quê? A gente precisa lembrar, assim, que a primeira coisa que a gente precisa colocar é elencar tudo que eu tenho para fazer. Muitas vezes, eu simplesmente faço uma lista de tarefas e vou fazendo, vou relacionando. Aí, por exemplo, eu tenho lá 10 coisas que eu preciso realizar num determinado período. Um deles é pagamento. Eu deixo o pagamento por último porque ele está no fim da fila. Aí dá um problema no banco, na internet, alguma coisa, e eu não consigo fazer. Aí vem o estresse, né? Aí eu passo o resto do dia, da noite do outro dia, com a mente preocupada, tensa, focada num problema. Então a gente precisa começar a elencar assim, qual é aquela tarefa ou aquela ação, aquele que eu preciso fazer no dia, que se eu não fizer, vai gerar um grande problema no decorrer de tudo que eu tenho para fazer. E a prioridade começa por aí. A primeira coisa é isso.
O que é que isso, se eu não fizer aquela, né, aquela ação, vai gerar de problemas no decorrer das outras atividades. Ele pode interferir num projeto, ele pode interferir em outra ação que eu tenho para fazer, e aquilo vai empatar outras coisas. Então, a prioridade tem a ver com isso, com a influência ou a interferência que eu fazer ou não fazer vai gerar nas demais. Esse é uma dica que normalmente eu coloco para a gente pensar, né, quando for escolher as prioridades. Quando você falou de prioridade, fez eu lembrar da tendência de algumas pessoas de deixar tudo para entregar no último dia, na última hora, no último minuto. Uhum. E às vezes tem muita coisa para entregar, acaba não dando conta, né? Uhum. E assim, isso tem muito a ver também, que é assim, a sensação que as pessoas têm de que o tempo ele é elástico. E assim, eu comecei falando que foco também é gestão do tempo. Então, assim, se entregar aquele projeto, ele é uma prioridade para mim, eu preciso planejar, organizar o tempo, gerar tempo para aquela atividade, para que eu possa aproveitar o melhor tempo e a qualidade. Porque toda vez que a gente entrega algo em cima da hora, sempre gera estresse, você deixa outras coisas acumuladas, você acumula uma série de problemas, porque você vai empurrando para realizar aquilo, você empurra outras coisas. Foco tem a ver com planejamento, tem a ver com a forma como eu estou conduzindo todas as atividades, projetos, ações que eu preciso realizar naquele período. Porque tem a ver com prazo também, né? Não pode ser perdido no tempo. Tem um monte de pergunta aí que eu estou vendo pulando aí, só não estou conseguindo acompanhar. Uhum. Tem uma pessoa aqui que ela falou aqui, é a Isabela. Isabela, ela está falando de dicas para uma criança que não consegue focar num simples jogo de quebra-cabeça. E depois o Leonardo está falando que o importante e o importante não urgente não importante e não importante não urgente. Esse é um quadrinho que a gente costuma usar, que a gente começa a separar as tarefas dessa forma. Então, se eu pegar todas aquelas tarefas, eu vou ver o que é urgente e importante. Então, essa é a primeira coisa. O que é urgente, mas não é importante? Eu vou separar ou eu vou delegar, né? O que é importante, mas não é, né? Então, assim, eu vou separando por categorias de ação. Tem coisas que eu vou ver que nem é urgente nem importante, então eu não preciso fazer. Eu posso delegar, eu posso transferir, eu posso reprogramar aquela tarefa. Né? Então, a primeira coisa é a gente elencar tudo aquilo que eu estou me propondo a fazer, né? Que eu estou precisando fazer e dividir, organizar isso tudo. Ô, Cleice, quando a gente tem crianças assim, né? A gente sabe que tem muitos pais que não delegam responsabilidade para a criança faz tudo o que quer e tudo. Tem outros não, que já são mais, põem firme e põem ali uma rédea. Assim, quando a gente percebe que a criança ela não tem um foco para nada, assim, será o meio termo das coisas, o que fazer, assim? Você tem alguma dica nesse caso? Criança não é muito bem a minha área. Mas assim, toda vez que a gente começa a ver desde a criança ao adolescente, ao adulto, a gente percebe que isso tem a ver com a forma como aquela criança executa tarefas. Se você dá responsabilidade, você dá foco, a gente vê isso muito no adolescente. Como é que aquela pessoa está sendo organizada? Então, desde cedo, a gente precisa começar a organizar, a pessoa precisa começar a se organizar. Os pais precisam dividir. Ter rotina é uma coisa muito importante, porque você vai ter horários para determinadas atividades, você vai ter momentos específicos para você começar a ter tarefas específicas, hora de estudar, hora de jogar. Eu tenho que ter um tempo para leitura, um tempo para determinadas atividades. A gente vê crianças, até os adultos principalmente, come com o celular na mão. Então, ele não está concentrado na comida.
Ou seja, ele nem consegue lembrar direito o que ele está comendo. Então, ele está ali totalmente fora do presente. Então, se você já começa a deixar a criança iniciar todo o seu dia em cima de várias coisas e estímulos que levam ele a não ter atenção, óbvio que a dificuldade que vai se formando no decorrer do tempo é inevitável, né? Aí o Leonardo está falando aqui, que é uma pergunta, na verdade, que tem pessoas que deixam para focar na última hora. Ele perguntou por quê. Na última hora. Falta de disciplina, falta de compromisso com aquela tarefa, falta de determinação. Eu só posso dizer isso da pessoa, porque se eu sei que é importante, eu deixo para a última hora, é falta de compromisso. Eu não vejo isso. Nesse ponto eu sou um pouco dura, porque eu acho que a gente precisa entender assim, qual a relevância daquilo. Então, se eu dei prioridade para outras coisas, aquilo não foi prioridade para mim. Então, é falta de compromisso com aquela ação, com aquela tarefa. Uma coisa, Cleice, que me ajuda aqui, toda vez que eu lembro dos meus objetivos, quando eu morei aqui perto da Brigadeiro e a São Silvestre passa aqui perto, né? Sim. Aí quando eu olho os quenianos assim, os corredores africanos, eu digo assim, poxa, eles estão o tempo inteiro, eles passam o ano inteiro treinando para correr um dia no ano aqui, e eles atravessam o oceano para vir para cá. E eu digo, e eles estão na frente, eu digo, tanto que esse cara correu no sol, né, numa situação, pensando em correr e chegar aqui, eu digo, isso é objetivo, isso é foco. Eu digo, não, aí eu respiro nesse lugar e eu lembro da determinação, da disciplina. Tudo isso me faz lembrar o que você está falando, né? Isso tem a ver com propósito. Aquilo que eu falei, qual o resultado que eu quero obter no final disso tudo. Então, assim, eu preciso ganhar uma corrida. Isso é importante para mim. Então, qual é o meu objetivo? Ganhar a corrida. Então, eu vou treinar, eu vou colocar foco nisso, eu vou persistir, eu vou planejar isso e vou passar o ano inteiro me preparando para isso. Os atletas são os melhores exemplos de foco. Por quê? Porque ele treina e repete. Então, ele se qualifica fazendo aquilo. Então, ele faz, ele refaz, ele faz, ele refaz. Né? E isso faz com que ele ganhe o quê? Qualidade, a determinação, a própria forma como ele se coloca diante daquela tarefa, que para ele é um objetivo muito claro. Você falou isso no início. Às vezes a pessoa não sabe qual é o objetivo. O objetivo é correr ou o objetivo é ganhar a corrida? É diferente. Realmente. E aí surgiu uma fala aí, eu acho que foi de Simone, que ela falou assim que quando a pessoa tem dificuldade, ela começa a postergar, né? Uhum. Isso. E isso também ajuda a ter o foco. E assim, a gente vai postergando porque a gente não vê o que a gente acabou de falar, o resultado ou o ganho naquilo. Se eu não coloco ganho no que eu estou fazendo, aquilo não tem sentido. Então, assim, por que eu vou procrastinando determinada tarefa? Porque eu acho difícil? Porque eu não estou achando relevante? Porque eu não entendo o valor que aquilo representa diante de tudo aquilo que eu estou me propondo a fazer? E aí a gente coloca as dificuldades. E também fica mais fácil eu achar que depois eu vou conseguir fazer. Isso é uma grande ilusão, é uma grande fantasia. E aí o meu foco é ficar fora do foco, para que eu corra, como alguém colocou aí, e deixe para a última hora. E tem pessoas que acham que deixar para a última hora sob pressão é qualidade. É o contrário. Né? Toda vez que eu deixo as coisas para o último momento, eu fico... eu adio aquelas coisas que seriam importantes para mim naquele momento, naquele dia, naquele prazo, para poder colocar atenção numa coisa que já deveria ter sido colocada como foco naquele momento. Cleice, eu vou só falar uma coisa assim, eu todo ano me inscrevi em edital para poder trabalhar e dar aula, né, em projetos. E teve uma vez, pelo padrão que eu tinha de deixar para o último dia, que eu fiz inscrição e esqueci de colocar um certificado que eu tinha maior carga horária. E aí eu fiquei em quarto lugar,
só por causa daquela pontuação, com a diferença de 3 pontos, e no que eu tinha maior carga horária eu não coloquei, que eu poderia ter passado. Mas por quê? Porque eu deixei para fazer a inscrição no último dia. Quando eu percebi que era um padrão que eu tinha de deixar no último dia, com dificuldade de internet, e eu vi que comecei a ficar para trás e perder as oportunidades, eu disse, eu preciso parar com esse padrão de deixar para a última hora, para o último dia de se inscrever. Aí você observa o seguinte, a sua atenção em relação àquela tarefa foi comprometida. Porque como você deixou para o último momento, você não colocou foco naquilo que você estava fazendo. Você colocou foco na tarefa, mas você não colocou foco no seu propósito, que era se organizar para poder fazer com qualidade aquela inscrição e passar no concurso. Então você colocou foco na tarefa, não colocou foco no seu propósito. E isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Eu sinto que você já está chegando em dicas maravilhosas para a gente, assim. Então, aproveitando que você já está dando essas pérolas, assim que você puder passar para a gente, assim, eu sei que vai fazer uma diferença na vida de muita gente, assim, que está aqui. Antes de começar a falar nas dicas, eu quero falar assim no primeiro passo. O primeiro passo é esse que a gente começou a falar. Qual é o ponto, ou seja, quais são as coisas ou as situações que me fazem sair do foco? O que é que me dispensa? Quais são os pontos que me levam para isso? Se eu começar a entender esse padrão, né? É a parede branca, é o barulho, é o celular que fica ali o tempo inteiro piscando. Se eu começar a entender quais são os padrões que me tiram desse foco, aí a gente começa a mover algo, porque eu trago para o consciente as coisas que são as causas da minha dispersão. Então, assim, para algumas pessoas, ficar sentado é algo que ela não consegue, dificulta, só consegue fazer recostado, deitado. Bom, postura, posição é um ponto que faz com que a pessoa coloque isso como dificuldade. Às vezes não é, mas ela associa isso. Tá, qual é a posição que vai me trazer? É isso mesmo ou tem outra coisa por trás? Se a gente começa a entender o padrão e aquilo que está realmente por trás dessa desculpa, entre aspas, que a gente tem para interferir na nossa atenção, né? Que a atenção plena está no presente, ou seja, eu saio daquilo que eu preciso estar focado no presente, aí eu vou... eu não consigo trabalhar, eu fico arranjando ferramentas, eu fico querendo fórmulas prontas, eu fico querendo uma dica. Então, agora eu vou fazer isso. Daqui a pouco se perde. Agora eu vou fazer isso. Eu vou seguir a dica que fulano faz porque ele faz e dá certo com ele. Dá certo com ele porque o ritmo é dele. O meu ritmo precisa disso. Então, eu preciso me autoconhecer. Qual é o meu melhor momento? Qual é o melhor horário para determinadas tarefas? Eu quero ler um livro, eu quero estudar para um concurso. Quais são os melhores horários? Eu tive uma cliente que ela estava estudando, ela acordava 4 horas da manhã, que era o melhor horário para ela absorver conhecimento. Então, ela estudava de 4 às 6h30, era o horário que ela melhor absorvia determinados conteúdos. Então, o conteúdo mais difícil, ela focava nesse horário. Ela entendeu como era o ritmo dela, né? Então, assim, qual é a primeira dica, né? É o que a gente já falou, ficar no presente, estar no presente. Então, uma forma que ajuda a gente a voltar para aquele ponto que a gente dispersou é a respiração. Estou com dificuldade de me concentrar, você sabe, a gente aprendeu bastante isso. Respirar consciente. Não é só respirar e soltar, respirar sentindo que eu estou respirando, que a respiração está fluindo. Isso me tira a mente de onde ela está indo e traz ela para aquele momento. A meditação, praticar a meditação é extremamente importante. A gente não tem o hábito de meditar, a gente acha que meditar é sentar naquela forma, né? Naquela forma e ficar ouvindo música. Mas meditar é exatamente se manter no presente. Eu costumo dizer que se a gente toma um banho, né, concentrado na água que está caindo no corpo, no cheiro do sabonete,
naquilo que eu estou fazendo, ao invés de eu estar tomando banho pensando na roupa que eu vou vestir, o que é que eu vou fazer depois, o que é que eu vou comer de noite, o que é que eu vou fazer amanhã, eu não estou tomando banho. Então, eu não estou atento ao que está acontecendo. Então, essa é uma dica, é estar atento ao que você faz agora. É o primeiro passo. Depois, a gente precisa procurar um ambiente que realmente me traga um pouco desse ponto que eu preciso. Eu preciso de um ambiente calmo, eu preciso de um ambiente sereno. Ter coisas demais me distraem, né? Nesse momento de home office é muito curioso, porque muitas pessoas estão todo mundo dentro de casa ao mesmo tempo. Às vezes é muito difícil a gente ter um lugar calmo para ler, para fazer alguma coisa, porque quem tem filho, o filho vai, né? E a televisão, e é duas reuniões ao mesmo tempo, tem criança estudando, tem você em reunião de trabalho. E assim, como é que a gente faz? A gente precisa começar a educar os horários. E aí vem começar a eliminar as distrações. Celular me distrai, silencia ele. Estipula horários para checar o celular, porque se a gente ficar olhando para o celular, a gente passa 24 horas respondendo mensagem, olhando rede social, respondendo e-mail, vendo aquelas coisas todas que aparecem o tempo inteiro na nossa frente e a gente não faz absolutamente nada. Então, eliminar as distrações. Né? Barulho lá fora, fecha a janela, tenta botar alguma coisa, fone de ouvido, vira ao contrário das coisas. Tem um monte de coisa aqui na minha frente que me chama atenção. Muda a posição, vira para o lado, vira de lado, vira para cá. Às vezes é uma mudança nossa de posição que faz a gente se adequar. Eu não preciso mudar minha sala inteira. Eu posso mudar o lado que eu estou da sala. Eu posso mudar o canto que eu sento para ler. Né? E a gente, às vezes, fica arranjando desculpas para não começar. E assim, organizar-se. Né? Organizar-se. Eu estou vendo aí o pessoal dizendo que home office, pandemia versus foco, realmente é uma turbulência. E o que a gente mais tem colocado, assim, as pessoas têm falado muito, é que as empresas acharam que iam ter perda de qualidade com as pessoas trabalhando em casa. No primeiro momento foi mesmo porque as pessoas não sabiam lidar com tanta coisa. Mas depois que elas foram recebendo as dicas, foram se organizando, foram estabelecendo ritmo e horário, a produção aumentou bastante porque as pessoas melhoraram sua qualidade do que estavam fazendo. Né? Eu não preciso me deslocar para sair para almoçar, eu posso almoçar e cochilar um pouquinho depois do almoço, porque eu já estou em casa. Aproveitar isso, né? Então, assim, aí as pessoas, quando entenderam que isso poderia transformar isso em qualidade, elas começaram a usar a melhor parte. Que eu acho que é isso que falta, parar de reclamar e adaptar-se, rever isso um pouquinho. E isso é uma necessidade nossa de adaptação. Né? Eu tive amigos que até falaram que até estava se alimentando melhor porque estava fazendo a comida que queria comer, né? Que tinha tempo de chegar a preparar e tudo, que a alimentação estava sendo ótima porque não comia mais na rua e em casa poderia se programar para se alimentar melhor até, né? Quando a gente começa a trazer as vantagens de que essas situações trazem, a gente começa a criar outras formas de lidar com essas situações diferentes. É inevitável. Eu estou em casa há muito tempo. Eu já trabalhava uma parte em casa, outra viajando. E aí, o que que acontece? O que que você ganha com isso? Eu, pelo menos, ganhei concentração, ganhei tempo para algumas coisas, perdi para outras, porque você agora é obrigado a parar para cozinhar, parar para fazer essas coisas. Mas quando você se organiza, que é a história do fazer uma coisa de cada vez, evitar multitarefas, a não ser coisas muito pontuais, que a gente precisa separar o que é que eu posso fazer ao mesmo tempo. Porque quando o estímulo é visual e auditivo, às vezes, um interfere no outro, né? Mas se eu estou fazendo algo que não requer uma concentração, eu estou lavando um prato, eu posso estar ouvindo uma música, eu posso estar ouvindo um vídeo, eu posso estar ouvindo um podcast. Porque aquela tarefa não exige concentração minha. Mas se for algo que exige concentração, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Né?
Eu preciso dividir as tarefas grandes em pequenas tarefas. Esse é outro ponto. A gente quer, como foi colocado aí, a gente deixa para cima da hora, aquela tarefa que eu poderia ter quebrado em vários pedacinhos e cada dia fazer um pouquinho e ter qualidade, e aí eu finalizar dentro do meu prazo, eu concentro tudo para ser feito de vez. Isso acaba com qualquer planejamento de qualquer dia, de qualquer semana, às vezes de um mês até. Né? Inclusive, às vezes, acaba com um projeto, como foi seu caso. Né? Um projeto que você tinha infelizmente, foi eliminado porque, né, a forma como foi conduzido dispersou você e você perdeu a melhor parte, que foi o resultado. Né? E assim, a gente precisa também concentrar-se no processo. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo, eu estou fazendo. Você falou aí, né? Tem uma criança que não consegue nem se concentrar no quebra-cabeça. Qual é o estímulo que está sendo dado para a pessoa com o ganho daquele quebra-cabeça? É uma tarefa? Vamos fazer o quebra-cabeça. Qual o resultado? O que você ganha com isso? Quando você está se concentrando naquilo. A gente tem o hábito de não comemorar as etapas que a gente conclui. A gente não se dá estímulo, a gente só se dá cobrança, a gente reclama. Né? A gente não valoriza as etapas que já foram concluídas dentro daquele objetivo que a gente está realizando. E assim, que a gente já falou de prioridade, da ordem nas prioridades. Dar ordem nas prioridades não é só fazer uma lista de tarefas. Eu preciso listar, até porque nós temos, às vezes, várias atividades, vários projetos. Então, eu tenho algo que é da minha vida pessoal, algo que é da minha vida profissional, algo que é um projeto de vida, eu quero fazer uma organização financeira, porque eu quero fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa. E aí a gente vai fazer um planejamento e vamos colocar etapas. Então, para cada período, o que é que eu preciso fazer que tem a ver com essas tarefas? Então, isso é um exercício, que não dá para falar que é assim agora. Mas, assim, a gente precisa colocar ordem nessas coisas. Qual o tempo que eu vou me dedicar a cada coisa, né? Qual é o prazo que eu tenho para realizar determinado projeto? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu vou levar? A gente não tem o hábito de mensurar tempo. Eu costumo dizer, eu vou fazer tal coisa, 10 minutinhos. Não é 10 minutinhos, eu levo meia hora para fazer aquilo. E aí eu encaixo em uma hora 5 tarefas, né? 5 tarefas. E eu não consigo, porque aquela que eu dizia que era 10 é meia hora. Então eu planejei mal, eu projetei mal. E aí eu começo a dispersar as coisas. Eu termino aquilo que eu poderia ter feito, eu não consegui fazer. E aí eu estou dando foco, depois o aperto que eu vou dando nas outras coisas, eu vou perdendo a qualidade. Né? E assim, aonde estava a minha concentração na hora que eu estava dividindo o tempo para aquilo? Era uma vontade ou era uma realidade? Quanto tempo realmente se gasta? Isabelle está dizendo que a diversão era o prêmio. Às vezes, Isabelle, a criança não entendeu a diversão, né? A gente tem esse hábito de fazer isso com as crianças e nós adultos, a gente não tem o hábito de entender que aquilo ali, que a diversão não é só o final, o caminho também pode ser a diversão. A própria etapa que a gente está realizando pode ser a própria premiação. Então, cada pedaço que você conquista, cada etapa que você realiza, cada pedaço do caminho, ela pode ser uma comemoração, né? Um ganho que a gente tem. Outra coisa, antecedência. A gente não pode acordar hoje e pensar em tudo que eu quero fazer hoje, apenas hoje. Né? Eu preciso pensar que se semana que vem eu tenho algo importante para fazer, eu preciso planejar aquilo para aquela semana. Daquele formato, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso acordar querendo que tudo esteja na minha cabeça e que eu consiga realizar tudo daquela forma, porque hoje é o dia que eu preciso fazer isso. Então eu preciso
planejar com certa antecedência, não pode ser em cima da hora. Eu preciso prever algumas situações. Você quer falar alguma coisa? Eu Pensou quero. algo aí? Então, Sentir. a gente que dá aula, né, que dá aula de artes, a gente precisa estar com a criatividade muito aguçada. E quando a gente tem um dia de dar aula, tem que estar inspirado, tem que trazer toda uma bagagem. E às vezes acontece isso que você falou, a gente cria a ideia, tal dia eu vou acordar e no piscar de olhos tudo vai vir. E às vezes não vem nada. Mas às vezes, só de pensar que não vem nada, começa a ansiedade aí que não vem, né? Aí eu digo, quando parece que eu fico brigando, dizendo, eu preciso ser criativo hoje e criar alguma coisa, aí não vem nada. Fica o buraco do vazio, do ócio, e antes eu lutava muito, eu digo, eu preciso ser criativo hoje. E aí tinha uma ansiedade porque eu tinha que ser criativo na minha aula. A E não fluía. criatividade não flui É, assim. não, A gente, não fluía. é, uma coisa que pode funcionar, para mim funciona bem, por exemplo, agora com essa questão da gente trabalhar, né, nesse mundo digital, a gente tem que gerar conteúdo, gerar uma série de materiais para as postagens. Então eu organizei meu tempo que toda segunda-feira pela manhã é o momento em que eu vou produzir conteúdo sempre para uma semana seguinte. Então eu estou fazendo essa segunda já para a próxima semana. O dessa semana já estava pronto semana passada, para evitar esse estresse. Né? Que não aconteceu, não consegui escrever, tive uma dor de cabeça, uma dor de barriga, não aconteceu, e aí? Como é que vai ficar? Então, o que é que eu faço? A gente às vezes começa, não é uma exigência, porque pode ser que naquele dia, por algum motivo, eu não consiga produzir tão bem. Mas quando a gente começa a se educar para isso, e toda segunda eu vou produzir, eu vou sentar, eu vou olhar material, eu abro, eu preparo o ambiente, eu abro um monte de livros, eu pesquiso. Aquilo já, você cria um clima para isso. Você prepara-se para isso, você se organiza para gerar aquilo. Aí você coloca foco. Então, segunda-feira de manhã, o foco é conteúdo. E aí eu já acordo na preparação, meditando, mentalizando o que, que eu quero escrever, eu quero falar, eu quero botar esse foco. Então a gente começa, por isso que a gente planeja com antecedência, a gente cria o ambiente para isso. E aí a gente organiza-se nesse formato. É um exemplo que está funcionando para mim. Né? Para algumas pessoas pode ser que ela ache, ah, não dá, eu quero no dia que der. Mas nesse mundo que a gente está, que a gente tem prazo para muitas coisas, eu preciso criar os espaços para isso acontecer. Né? Eu já dei muita aula e as aulas precisam ser preparadas com antecedência. Você tem que ter material. Eu já dei aula numa universidade que eu tinha que um mês antes mandar o material para que fosse gerado os módulos, porque o aluno, imagina, você tem que ter toda uma antecedência e a gente precisa se adequar a isso. Né? Esse é um ponto muito importante. E muito importante, Lu, que você trouxe, que é fazer pausas. A gente precisa fazer pausas. Então, se eu vou trabalhar 2 horas, 3 horas, se eu vou ler, se eu vou estudar, eu preciso ter pequenos intervalos, porque senão a mente chega uma hora que ela dispersa sozinha e a gente se perde, aí perdeu. Das 3 horas, eu perdi 1 hora dispersado, porque eu não organizei o meu tempo. Eu preciso ler tal coisa. São 3 tópicos. Então, eu vou ler o primeiro tópico, vou parar, vou levantar, vou beber uma água, vou comer uma fruta, vou, né, fazer alguma coisa, volto, concentro. Terminei o segundo, segunda pausa, 5 minutos, volta. A gente disciplina um pouco o que a gente está precisando fazer. Esse também é um ponto que a gente precisa considerar. Criar rotinas, né? Criar pausas, nos permitir essas pausas. A mente ela tem um prazo de tempo de concentração. Né? As aulas têm prazo porque a gente sabe que depois de um determinado tempo você não consegue mais manter aquela concentração. O estudo, a leitura, tudo que envolve alta concentração, eu preciso ter pequenos intervalos para respirar e voltar e aprofundar novamente. Esse é o ponto. Né?
pessoal está falando assim que a criança tem dificuldade, né? Desiste, quer partir para a próxima atividade. Tem a ver com esse mundo rápido que a gente estava falando no início. A gente não tem paciência. Tem pessoas que pegam, que ouvem um áudio e dizem assim, Ave Maria, 4 minutos não vou ouvir não, 4 minutos é muito, gente, 4 minutos não é nada. Mas hoje, 4 minutos virou muito tempo. Esse senso de urgência, de imediatismo, está fazendo a gente ficar pulando as coisas, né? A gente não aprofunda naquilo que nós precisamos aprofundar. Tem que responder, tem que falar agora. Esse senso de urgência, somos nós que damos limites. Senão a gente termina todo mundo na superficialidade como está hoje. E aí foco ou falta de foco são os males, né, do século XXI, como eu comecei falando. É muito interessante, porque assim, se a gente dá essa pausa para a gente vai, se a gente está no papel de educador também, a gente vai entender que precisa dessa pausa para que façam um download daquilo que tá entendendo, para que fique prazeroso, que senão a gente fica muito rígido também com os alunos, né? Eu estou trazendo para o universo de professor, né? Para que a gente até entenda. E eu também vejo como minha mente parece que começa a pegar fogo quando eu estou com muita informação e assimilar aquilo, trazer para um outro campo, para fazer a digestão daquilo ali, né? O processamento daquilo ali, para eu passar de uma forma mais fluida possível. Então, essas pausas são muito importantes, assim. Eu sinto que a gente precisa, né, disso. Também tem muita informação. Nas empresas existe, né? Hoje a gente precisa repensar a forma que as pessoas trabalham, porque é impossível você ficar 8 horas 100% concentrado numa tarefa, né? Então, assim, a gente precisa ter vários tipos de atividade, de ação, escalonar. As orientações que a gente dá normalmente é essa. As reuniões não podem ser muito longas, elas precisam ter formas diferentes hoje de você ter uma reunião. Não pode ser só informação, informação, informação. Precisa ter interação, precisa ter participação. E a gente vê nas empresas que tem determinados momentos que as pessoas começam a bater papo e vai para o papo, aquele papo engata que a tarefa que tem que ser feita não é cumprida. E aí a gente perde produtividade, perde qualidade, geram problemas, resultados, metas que não são atingidas. E aí terminam vindo as pressões, vindo os estresses, vindo os desgastes, né? Então, assim, ter as pausas, nesse mundo que a gente está aqui digital, você vai fazer uma aula, vai fazer uma apresentação, a gente tem que aprender também a ludicidade. Tem que aprender a fazer dinâmica, tive que aprender com o Zoom a fazer dinâmica, porque não dá para você parar aqui 1 hora, 2 horas, ficar só falando, apresentando conteúdo, tem que ter interações, tem que ter pausas, tem que ter respiração, né? Tem que ter interação. E é isso que faz as pessoas manterem ali naquele ponto que você quer conduzir. E aí você mantém as pessoas. Cleice, está tão valioso o nosso papo, mas eu acho que já está chegando pertinho do tempo. Será que tá? Passou rápido. Tá, olhei aqui Passou? agora. 8h50 já. Não. Então, eu quero te agradecer, já que está pertinho desse final, esse momento, esse fechamento dessa série de lives. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar com pessoas queridas que eu guardo no meu coração, assim, falando sobre essas pérolas da nossa vida que a gente pode aproveitar, né, e estar dividindo com tanta gente que segue a gente também. E, assim, parece que ainda tem mais perguntas. Ora, para isso. Será que tem tempo ainda? Tem, tá sim para responder, Dica. Temos 10 minutinhos aí. O Tom Mello, ele está perguntando assim, essas pausas podem ser vistas como recompensa? Como comemoração de pequenas etapas finalizadas? Sim, com certeza. E assim, é uma forma que a gente tem de estímulos. Como eu coloquei o exemplo, eu tenho 3 coisas para cumprir. Então, eu terminei a primeira e disse, opa,
Eu terminei a segunda, nossa, já terminei a segunda. Vou agora comer um chocolate, vou beber uma água, né? Então, assim, isso é o estímulo de você já terminou 2 etapas, agora só falta uma. Então, vamos colocar foco e terminar. É muito bom isso, usar isso também como uma oportunidade. Cleice, eu quero só dividir uma lembrança. Lembra que a gente fazia um subgrupo de estudos e que teve uma vez que a gente estudou 2 palestras em uma tarde? Sim, foi, Era só foi. para estudar uma palestra, a gente estudou 2, porque foi tão dinâmico e a gente aproveitou esses intervalinhos para tomar uma água, tomar um chá, comer um biscoito, e a gente mandou 2 palestras que a gente ficaria, né, um tempão se a gente estivesse estudando sozinho, e em uma tarde de, tipo assim, 4 horas, a gente estudou 2 palestras e foi muito produtivo, não foi cansativo, foi fluido, e super interessante, assim, eu guardo essa lembrança quando você trouxe agora a questão de ter essas pausas, essas pequenas comemorações, assim, valiosas. Uhum. Simone lembra, eu acho. Simone estava também, Claro. Simone, né? Jane. É. Jane, E então, assim, assim, isso aí eu guardo para lembrando mim. que e lembrando que ali a colaboração e a comemoração foram os estímulos que a gente usou naquele momento. Uhum. Tá chegando ao fim, Vamos Cleice. embora, né? A gente fica aqui a Vamos noite toda. agradecer, deixar essa live salva, divulgar para as pessoas. E eu finalizo com muita felicidade esse projeto, essa trilha aqui com você. Muito obrigado, Eu viu? Um quero, beijo no teu coração. é, eu quero agradecer muito a oportunidade de dizer que eu gostei muito das suas trilhas e que eu recomendo que todo mundo vá lá assistir as outras, foram muito bacanas. Muito obrigado, um beijão, um bom descanso a todos. E assistam, compartilhem, salve, divulgue para as pessoas. E Isso, vamos é isso, lá. sigam o Cleice no perfil dela aí, no Instagram. Me Tem muita coisa sigam. interessante para a gente colher. Ah, prazer a todos, viu, gente? Gratidão. Até mais. Beijão. Tchau, Tchau. tchau.